Educação à distância, mudando realidades. Olá, caríssimos alunos do curso de pós-graduação MBA em Gestão de Instituições Públicas do IFRO. É muito bom revê-los para darmos continuidade à disciplina Indicadores e Métricas da Gestão Pública. Ok? Vamos lá? Pois bem, conteúdos da unidade 1. Abordaremos os fundamentos conceituais dos indicadores e métricas na gestão pública. Ato contínuo, abordaremos os elementos operacionais dos indicadores e métricas da gestão de instituições públicas. E, por fim, trabalharemos as variáveis procedimentais dos indicadores e métricas na gestão pública. Objetivos da unidade 1. Nós já vimos, né? Mas vamos repeti-los. Nessa unidade, você deverá dominar os seguintes fundamentos dos indicadores e métricas da gestão pública: os seus fundamentos conceituais, seus elementos operacionais e suas variáveis procedimentais. Vamos aos fundamentos conceituais. Inicialmente, vamos fazer uma abordagem dos aspectos gerais que norteiam ou nortearam o avanço ou a importância que essa disciplina passou a ter no contexto do planejamento estratégico. Então, aspectos gerais. Com o advento da administração pública gerencial, as organizações públicas viram-se diante do desafio de produzirem e implementarem planejamentos estratégicos, implicando no maior comprometimento com suas respectivas ações e realizações. Então, a própria construção do planejamento estratégico nas instituições públicas implica num comprometimento maior dos gestores com o cumprimento desses objetivos, dessas metas e desses resultados. E a gestão baseada em indicadores tem sido a ferramenta principal, ou uma das ferramentas principais que tem conduzido as boas gestões, as boas práticas de gestões, né? Então, vamos a elas. Trata-se de uma mudança significativa, que representa uma transição para um novo modelo de administração pública baseada no gerencialismo de resultados, cuja inspiração baseia-se numa lógica semelhante à da iniciativa privada. Mas implica igualmente uma diferença fundamental, visto que no âmbito da esfera pública, a obtenção de lucros não pode ser almejada, uma vez que as instituições públicas devem estar voltadas para a realização do interesse público, precisamente na prestação de serviços públicos de qualidade, capazes de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos contribuintes e usuários. Contudo, a criação e implementação de processos de gestão estratégica em instituições públicas implicam na construção de instrumentos de mensuração fundamentados numa linguagem mais numérica que textual. Além do que, há a necessidade de admissão de procedimentos específicos e complexos, associados a uma lógica sistêmica voltada para ações e realizações de resultados, subjacentes a uma estratégia previamente definida, de acordo com as especificidades das instituições públicas envolvidas. E aí, eu trago a citação de um importante autor, ou um dos principais autores do planejamento estratégico, que é o Michael Porter. Segundo ele, um dos instrumentos mais poderosos da gestão estratégica consiste em tornar
os objetivos e as metas de uma organização pública mensuráveis concretamente. Uma outra autora, especializada em Porter, diz o seguinte: e os gestores fazem isto quando conseguem traduzir os objetivos e as metas da organização pública num sistema de indicadores e métricas de desempenho capazes de sinalizar que o caminho para o sucesso organizacional pode ser vantajoso para todos os envolvidos, direta e indiretamente. Então é isso. O momento atual das organizações públicas, que a partir do advento da administração pública gerencial, estão tendo o desafio de implementar planejamentos estratégicos e aí, obviamente, isso implica em trabalhar com indicadores e métricas. E o que isso significa? Significa, num certo sentido, ou num determinado percentual, a substituição da linguagem textual e verbal em números, em indicadores, capazes de sinalizar, tanto para a alta gestão quanto para a gestão intermediária, se as metas, os objetivos organizacionais estão sendo atingidos mensalmente, trimestralmente, semestralmente, anualmente, a critério da gestão. O que é totalmente novo, que é realmente novo e desafiador, né? Então, há que se fazer um treinamento continuado para se trabalhar com essa ferramenta esplêndida, importante, que vem sendo utilizada há décadas pela iniciativa privada, também na esfera pública. E é essa o que vem ocorrendo de forma até, eu diria, compulsória nas organizações públicas, seja na administração direta, seja na administração indireta. Então, dentro dessa perspectiva, a construção e implementação de métricas e indicadores na gestão de instituições públicas justificam-se por várias razões, dentre as quais a obrigação de conhecer e continuamente aperfeiçoar a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos e à sociedade como um todo. Implica na necessidade de obtenção de informações precisas para auxiliar as tomadas de decisões. E, por fim, implica na necessidade de obtenção de informações apropriadas para as devidas prestações de conta aos órgãos de controle, internos, externos e social. Então, veja que trabalhar com indicadores traz responsabilidades, né? Desde a alta gestão, passando pelos gerentes intermediários até aqueles que desenvolvem atividades de meios. Todos estão implicados na gestão estratégica, né? Então, é um novo momento que exige, obviamente, treinamento e particularmente esse curso, essa pós-graduação do IFRO tem essa intenção de contribuir, ainda que de forma, eu diria, preliminar, né, com essa proposta. Vamos lá. Diferenças entre métricas, indicadores e indicadores estratégicos. As métricas são dados brutos representados por números inteiros, precisos ou não, relacionados às ações de gestão realizadas no nível operacional das organizações públicas, podendo expressar desempenhos de projetos, atividades, processos e etc. Um segundo conceito, as métricas geralmente compõem-se de sistemas de medições criados para medir e avaliar tendências, comportamentos e desempenhos, né, ou processos preliminares da gestão pública. Um exemplo seria o quantitativo de docentes do IFRO. Indicadores, por sua vez, são dados toscos que passaram por processos de elaboração, convertendo-se em informações relevantes, capazes de auxiliar o monitoramento de ações gerenciais, visando atingir os objetivos e as metas almejadas pelas organizações públicas em diferentes graus de performance.
São também informações gerenciais que passaram por tratamentos específicos, tornando-se relevantes para auxiliar os processos, as ações e as realizações da gestão estratégicas de organizações públicas. Um exemplo seria o número de retenções do IFRO no ano de 2018. Esse é um dos indicadores que o IFRO calcula. Por fim, os indicadores estratégicos, que são informações críticas, que viabilizam a concretização da missão, da visão e dos objetivos organizacionais, por intermédio da concretização das metas almejadas pela gestão estratégica das instituições públicas. Os indicadores estratégicos geralmente estão sob o controle da alta gestão, mas também devem ser monitorados pelas gerências táticas intermediárias. Um exemplo seria o percentual de concluintes do IFRO. Veja, as métricas estão ligadas às atividades meio, atividades, eu diria, iniciais, preliminares do processo de produção dos serviços e da produção de bens também. No nível gerencial, estariam os indicadores que tratam de informações que precisam ser aperfeiçoadas, né, a partir de tratamentos específicos, com fórmulas de cálculo próprias, que tornam possível que todos enxerguem concretamente os objetivos e as metas que estão sendo perseguidas. E, por fim, é importante frisar que os objetivos estratégicos geralmente estão sob o comando da alta gestão, porque eles estão mais diretamente ligados à missão da organizacional. É isso. Nesse sentido, pode-se dizer que todos os indicadores são métricas, mas nem todas as métricas são indicadores. Uma métrica será um indicador quando puder sinalizar diretamente possíveis melhoras nos resultados gerenciais almejados pela organização pública. Conclui-se, portanto, que um indicador não é uma métrica qualquer. Precisa estar orientado para mensurar e avaliar ações específicas, visando otimizar a gestão estratégica das organizações públicas. Cabe ainda realçar que os indicadores, as métricas e os indicadores estratégicos são instrumentos de medição característicos da gestão estratégica das organizações, tanto públicas quanto privadas, que possuem fundamentos conceituais distintos. Quais seriam esses fundamentos? Razão pela qual podem assumir localizações hierárquicas distintas nos organogramas administrativos das organizações. Desse modo, pode-se representar essas distinções gráficas por intermédio de uma pirâmide, característica da gestão estratégica de organizações públicas. Vamos a ela. Veja, na base estão as métricas operacionais. São os elementos de entrada, de início, iniciais, né? Muito importantes, porque é onde tudo começa, né? E os indicadores estariam num nível intermediário que a literatura trata como táticos ou gerenciais. E no topo da hierarquia estariam os indicadores estratégicos, onde fica a alta gestão, mais focada, voltada para o cumprimento da missão, da visão e dos resultados organizacionais. Então, olhando mais de perto, é o que eu estou dizendo aqui. No nível estratégico, constam os indicadores estratégicos, capazes de sinalizar a missão, visão, os objetivos e as metas da gestão estratégica. No nível tático, estão os indicadores que precisam passar por processos de elaboração capazes de avaliarem com maior precisão as ações gerenciais da gestão estratégica. E no nível operacional, localizam-se as métricas, sendo seus elementos voltados para mensurar as ações operacionais básicas das organizações públicas e privadas. Então, toda organização, seja ela pública ou privada, baseia-se ou segue, de acordo com seus manuais,
um determinado nível de responsabilidade, né, definido pelas carreiras de cada organização. E aí, os indicadores manifestam isso, né? Em cada nível hierárquico da organização, na medida que os profissionais vão subindo, vão alçando níveis mais avançados na cadeia de valor da organização, eles irão trabalhar indicadores diferentes, né? Na base, as métricas, no nível intermediário ou gerencial, os indicadores e na alta gestão, os indicadores estratégicos. É isso. Fundamentos conceituais. Então, vamos destacar alguns conceitos mais precisos desses instrumentos de medição e avaliação. As métricas, como nós já dissemos, né, são dados brutos gerados das atividades operacionais das organizações públicas, constituindo elementos passíveis de mensuração qualitativa ou quantitativa, tais como valores, tempos, ações, atividades, processos, etc. São dados elementares, sem tratamentos específicos, podendo ser números, mapas, tabelas, operações, dentre outros fenômenos mensuráveis. Os indicadores, por sua vez, constituem parâmetros quantitativos ou qualitativos que servem para avaliar se os objetivos e as metas do planejamento estratégico estão sendo bem conduzidos, no caso de avaliação de processos, ou se foram alcançados, no caso da avaliação de resultados. Os indicadores também são sinalizadores quantitativos ou qualitativos dos resultados que dão ênfase e sentido às medidas e parâmetros dos processos avaliativos da gestão estratégica. E, por fim, indicadores de desempenho. Para algumas importantes organizações públicas nacionais, como o IBGE, como a CAPES e como o CNPq, dentre outras, indicadores de desempenho são especificações quantitativas ou qualitativas que servem para medir o alcance de objetivos, metas e resultados planejados pela gestão estratégica de organizações públicas. Para ISO, a International Organization Standardization, indicadores e métricas de desempenho são expressões numéricas, simbólicas ou verbais empregadas para concretizar processos, atividades ou eventos em termos quantitativos ou qualitativos, objetivando a determinação de seu valor paramétricos para objetivar valor de mercado. Para uma outra organização importante de nível internacional, a OCDE, os indicadores de desempenho é uma ferramenta que possibilita, dentre outras coisas, a mensuração da efetividade de uma operação ou de uma organização, a mensuração de um resultado alcançado ou a sua avaliação em relação a um conjunto de objetivos e metas previamente planejadas. Vejam que tanto as organizações nacionais brasileiras e dos demais países, quanto as organizações internacionais adotam as ferramentas, indicadores e métricas como ferramentas de gestão. Porque o contexto histórico contemporâneo levou a isso. Ou seja, de uma tentativa de melhorar a comunicação entre a alta gestão e a média gestão e os colaboradores, né, que agora, com a globalização, se tornaram extremamente complexa concretizar ou operacionalizar o sistema de comunicações entre as matrizes e as filiais. Então, a adoção do sistema de indicadores atualmente é uma necessidade inexorável. É isso. Indicadores estratégicos, então, são informações críticas que precisam ser necessariamente controladas antes, durante e após a realização de processos de gestão estratégica, posto que são vitais para o cumprimento da missão, visão, objetivos e metas estratégicas das organizações. Geralmente são números índices resultantes de operações matemáticas complexas, que viabilizam a analogias quantitativas
ou qualitativas relacionadas à gestão estratégica de organizações públicas. Veja, eu disse que o cálculo do indicador pode ter uma certa complexidade. Agora, a sua compreensão tem que ser clara e objetiva. Não importa o nível do indicador, ele deve ser necessariamente claro, direto, preciso e inteligível. Nós vimos isso, aliás, veremos isso mais adiante. Vamos lá. Sistemas de medições, segundo a Fundação Nacional de Qualidade, a FNK, um sistema de medição de desempenho institucional pode ser definido como um conjunto de indicadores e métricas estruturadas, apoiadas por práticas, métodos e ferramentas específicas, visando a coleta, descrição e representação de dados voltados para a geração de informações estratégicas de desempenho. Sistema de medições também pode ser a denominação que se dá à atividade sistemática e contínua de medir e avaliar a eficiência e eficácia dos processos e a efetividade dos resultados por intermédio da aplicação de métricas e indicadores de desempenho previamente formulados, implicando em, necessariamente, mensuração, avaliação e monitoramento. É isso. Então, como eu disse, só para frisar, a utilização da ferramenta indicadores e métricas nos processos de gestão é algo que hoje todos os gestores estão adotando, tanto na esfera privada quanto pública, principalmente naquelas organizações que necessitam visualizar um determinado cenários ou determinados cenários que facilitem ou que auxiliem os processos de decisão, né? De modo que a instituição possa antecipar determinados problemas, demandas e soluções, obviamente. Então, existem diversos tipos de indicadores, eu sinalizei os principais, inclusive os sistemas de indicadores que algumas instituições mais complexas, globalizadas, utilizam. É isso. Vamos agora discutir os elementos operacionais dos indicadores e métricas na gestão pública. As métricas e os indicadores são escritos com o uso de linguagem matemática e servem como parâmetros para medir e avaliar a eficiência, a eficácia e a efetividade dos processos e suas atividades. Mostram um cálculo que deve ser efetuado com grandezas distintas. O resultado do cálculo, ou o próprio indicador, é também uma grandeza com significados próprios. Portanto, os indicadores são números índices, porcentagens ou razão que medem aspectos de desempenhos, objetivando comparar essa medida com metas estabelecidas a priori. Na gestão pública, utiliza-se para mensurar resultados, gerir e controlar desempenhos, embasar análises críticas de resultados obtidos, nortear processos de tomada de decisão, contribuindo para sua respectiva melhorias contínuas, e, por fim, viabilizar análises comparativas de desempenho entre instituições atuantes em áreas semelhantes. Veja, a gestão por meio de indicadores possibilita melhoras contínuas por várias razões. Uma delas é que o gestor, por exemplo, de prefeituras, de estados, né, ou da própria União, visualizar o desempenho de suas organizações, por exemplo, empresas públicas da área direta e indireta, de economia mista, por exemplo. E aí, a partir dessa identificação de quais delas estão indo melhor, estimular ou empreender esforços para que aquelas empresas públicas ou de economia mista ou setores da administração direta que não estão tendo
ou que não estão entregando os mesmos resultados, passe a entregar mediante a comparação com aqueles setores exitosos. E isso só é possível mediante a comparação dos indicadores produzidos por cada um dos setores, né? Então, o gestor tem como visualizar o desempenho ótimo, assim como o desempenho não satisfatório, de modo a fazer com que haja uma equalização da gestão na perspectiva da melhora contínua. É isso. Elementos constituintes dos indicadores e métricas na gestão pública. O primeiro deles é a medida. O que é a medida? A medida é uma grandeza qualitativa ou quantitativa que permite classificar as características, os resultados e as consequências dos produtos, processos ou sistemas de gestão estratégica de instituições públicas. Em seguida, temos a fórmula. A fórmula é um meio do gestor calcular essa medida. Então, é uma fórmula padrão, a mais simples possível, né, que define um padrão matemático que expressa a forma de realização do cálculo, né, que, ato contínuo, dará resultado ou resultará no número índice, que é o valor de um indicador, num determinado instante. Tem que ter também um padrão, uma referência de comparação. E o que é isso? Seria um índice arbitrário e aceitável, obviamente, pelos envolvidos, direta ou indiretamente, para uma avaliação comparativa de padrões ou de padrão de cumprimento, tendo em vista desempenhos anteriores ou séries históricas. E, por fim, a meta. Sempre terá uma meta associada a um indicador. E o que é uma meta? Uma meta é um índice orientado por um indicador em relação a um padrão de comparação a ser alcançado durante um certo período. Então, esses são os elementos constituintes dos indicadores e das métricas que o gestor precisa criar, né, desenvolver com toda a equipe ao longo da construção da gestão, do planejamento estratégico ou da gestão estratégica, de modo que todos conheçam o indicador e saibam o que ele mede, saiba a meta associada a ele e possa buscar esses objetivos e essas metas, que, obviamente, resultarão no resultado da instituição esperada, o resultado esperado da instituição em questão. É isso. A fórmula de cálculo. O que é a fórmula de cálculo? Ela descreve como deve ser calculada a métrica ou indicador, possibilitando clareza com as dimensões ou perspectivas a serem mensuradas, permitindo que o instrumento de mensuração, dentre outras coisas, seja inteligível, interpretado uniformemente, compatibilizado com o processo de coleta de dados, específico quanto à interpretação dos resultados e apto a fornecer subsídios para os processos de tomada de decisão. Unidade de medida. Cada fórmula possui uma unidade de medida única, que confere um significado específico ao resultado, possibilitando a análise do resultado obtido e a comparação com uma série histórica sobre a organização pública em questão, ou outra qualquer que desenvolva atividades semelhantes. De modo que os indicadores podem ser, né, simples, que representam um valor numérico atribuível a uma única variável. Exemplos: número de alunos matriculados no ensino médio, número de alunos aprovados no ensino fundamental, número de novos postos de trabalho criados. Já os indicadores compostos expressam uma relação entre duas ou mais variáveis, que permitem às organizações públicas fazerem comparações entre diferentes setores, podendo ser uma proporção ou coeficiente. O que é um coeficiente?
É o quociente ou o coeficiente entre o número de casos pertencentes a uma categoria e o total de casos considerados. Por exemplo, coeficiente de natalidade é a relação, né? É o coeficiente entre o número de nascidos e a população total. O coeficiente de mortalidade é o número de óbitos sobre a população total. E o coeficiente de evasão escolar é o número de alunos evadidos dividido pelo número de matrículas efetivas. Veja que todos esses indicadores mostram realidades presentes na instituição, passíveis de serem analisadas, geridas, na perspectiva de sua melhora, né? Do contrário, o gestor não tem como avaliar o desempenho da instituição na direção definida a priori pelo planejamento estratégico. Vejo os senhores, repetindo, o planejamento estratégico, assim como a gestão estratégica, que é um desdobramento do mesmo, dificilmente pode ser exitoso se não utilizar a ferramenta, a ferramenta de mensuração como indicadores e métricas, né? De modo a auxiliar a gestão nas diversas ações e realizações que ela deve executar ao longo do período do ano, do mês, do semestre, do trimestre, enfim, é isso. Porcentagem. A porcentagem pode ser obtida a partir do cálculo das proporções, simplesmente multiplicando o quociente obtido por 100. As porcentagens e proporções têm por objetivo principal criar comparações relativas, destacando a participação de determinados setores em relação à organização pública como um todo. Exemplo: percentual de alunos matriculados na primeira série do ensino médio é igual ao número de alunos matriculados na primeira série do ensino médio sobre o número total de alunos matriculados no ensino médio vezes 100. Então, é um indicador que permite à escola acompanhar os seus resultados, né? Se ela está tendo êxito tanto em termos de entrada de alunos quanto de saída, né? É um indicador interessante. Razão ou índice? A razão se define como A dividido por B. Esse é o conceito, é um conceito básico. O termo razão é usado normalmente quando A e B representam categorias separadas e distintas. Este quociente é também chamado de índice, indicando uma razão entre duas grandezas, tais que uma não inclui a outra. Exemplos: densidade demográfica é a população pela superfície. Renda per capita é a renda nacional sobre a população. Pode também ser, por exemplo, a renda local. Aí você pegaria a renda municipal dividido pela população do município. Pode ser a renda estadual, pegaria a renda estadual dividida pela população estadual. Então a renda per capita é um indicador bastante útil, bem mais preciso que o PIB, por exemplo, que aí o PIB, sem uma comparação ou sem uma analogia com a população, não se sabe se a economia está crescendo, está estável ou está decrescendo. Somente a comparação com a população permite este olhar crítico sobre o que está, o caminho que a economia, né, local, municipal, né, estadual ou nacional está trilhando, né? E aí permite correções de rumos, mudando determinadas ações, implementando outras complementares ou mudando, às vezes, radicalmente um modelo que está sendo implementado, mas que não está obtendo os resultados esperados. É isso. A taxa, o que são as taxas? São coeficientes multiplicados por uma potência de 10
ou pelos seus múltiplos, mais adequados ao aspecto que se quer avaliar. Geralmente são utilizadas para facilitar a compreensão do indicador representativo de um aspecto específico da gestão estratégica das organizações públicas. Exemplos: taxa de natalidade. É o coeficiente de natalidade por 10 mil. Taxa de mortalidade. Taxa de natalidade. Coeficiente de natalidade por 100 mil. Taxa de evasão escolar. O coeficiente de evasão escolar por 100 mil. Veja, em cada um desses casos, o gestor visualiza, ou pode visualizar, de acordo com o interesse, o tamanho de sua população, né, do seu estado, do seu país, o tipo de indicador que ele precisa, né? Então, por exemplo, a taxa de natalidade é o número, você tem que trabalhar com a população como um todo, ou estadual, ou municipal, dependendo do que se objetiva com cada um desses indicadores, né? Que vai, por exemplo, balizar um planejamento estratégico do município. Então, o parâmetro, a população é a população municipal. Do estado, então a população é a estadual. E assim sucessivamente, né? Então, trabalhar com indicadores é extremamente útil e relativamente fácil para o gestor. O difícil é montar a equipe capaz de monitorar isso diariamente, semestralmente, anualmente, porque dá muito trabalho, né? Exige muito trabalho, exige um trabalho contínuo. É isso. Variáveis procedimentais dos indicadores e métricas na gestão pública. Como vimos, os indicadores devem fornecer informações precisas sobre as diversas variáveis e prioridades definidas na gestão estratégica de instituições públicas. Mas que variáveis são essas? Por que elas são importantes para a gestão estratégica? Qual a direção e o sentido que devem ser sinalizados por esses instrumentos de gestão estratégica? Essas três perguntas são importantes, né? Por quê? O gestor precisa tomar decisões, né? Considerando que os orçamentos municipal, estadual e federal, assim como o orçamento de uma instituição pública, como o IFRO, por exemplo, como uma outra autarquia qualquer, é limitado. Então ele precisa ter o máximo de visão possível, de conhecimento possível do mundo que o cerca, das variáveis que o cerca, para tomar a decisão mais acertada, né? Então, vamos ver essas variáveis. Variáveis componentes dos indicadores e métricas da gestão pública. A variável custo, geralmente ela está associada ao custo unitário do bem ou serviço que se pretende oferecer, né? E ao custo total, né? Então, no caso do IFRO, o custo por aluno e o custo total da instituição, né? Então, dizem respeito aos valores monetários envolvidos na fabricação, no caso das empresas privadas, ou na prestação de serviço, no caso das empresas públicas, relacionadas a custo. Neste caso, a direção e o sentido mensurado e esperado dessas ferramentas de mensuração são sempre a redução. Ou seja, para os indicadores e métricas relacionados à variável custo, quanto menor, melhor. Ok? Então, falou em custo, o sentido do indicador é sempre quanto menor, melhor, né? Então, é interessante ver a natureza do indicador para geri-lo da forma adequada. Ok? Vamos lá. Variável tempo. Normalmente trabalha com prazos estabelecidos e tempo por tarefas, né, a serem realizadas.
Então, tratam-se dos indicadores e métricas de desempenho relacionados a prazos, tempo de processamento, atendimento a clientes e fornecedores, etc. Nesses casos, a direção e o sentido avaliado e esperado são sempre de uma redução. Ou seja, para o caso desses indicadores e métricas de desempenho, quanto menor, melhor. Vejam, senhores, no caso da variável tempo, é sempre o sentido de redução. Ou seja, quanto menor o indicador sinalizar ou for, tanto melhor. Então, veja que uma vez construído o sistema de indicadores de medição e de avaliação, o monitoramento é relativamente fácil, né? Você consegue olhar, por exemplo, de um ano para outro, se a instituição avançou e quanto o percentual que ela avançou. Instituições maduras como o IBGE, como a Fundação Getúlio Vargas, né, monitoram diariamente os vários indicadores que eles calculam. Por exemplo, inflação, desemprego, variação de preço, né, já seria inflação, né? Renda nacional, renda per capita, crescimento da população, tudo isso é mais fácil de visualizar uma vez estabelecido o critério de mensuração que você escolheu e definiu. Veja, uma vez definido o critério de mensuração baseado nos indicadores e nas métricas fixadas e estabelecidas como tais, o aconselhável é não mudá-los. Por isso, eles têm que ser muito bem pensados, trabalhados, refletidos, para que a escolha seja a mais precisa possível. Por quê? Para permitir comparações ao longo dos anos, por exemplo, às vezes décadas, né? E aí você estaria comparando, utilizando a mesma ferramenta de medida e vendo o quanto variou, se positivamente ou negativamente. O que é muito salutar para a saúde econômica, financeira e sustentável do setor ou da instituição em questão. Ok? A variável qualidade. Normalmente se utiliza padrões de qualidade, satisfação de clientes, e dependendo do fenômeno analisado, outros itens. Então, refere-se à conformidade dos produtos e serviços prestados, satisfação dos clientes, etc. No caso das variáveis de qualidade, que geralmente compõem esses indicadores e as métricas de desempenho, a direção e o sentido avaliados e esperados são sempre de um aumento. Ou seja, para o caso dos indicadores de qualidade, quanto maior, melhor, né? Isso é relativamente óbvio, né? A qualidade, por conta do avanço tecnológico, do avanço de qualificação da mão de obra, está sempre melhorando, né? O conforto parece uma tendência de cada vez mais melhorar, seja o bem físico a ser vendido ou vendido no mercado, quanto os serviços. A tendência é pela melhora. Às vezes acontece o contrário, mas a tendência é a melhora, exatamente em função da comparação. Veja, essa perspectiva, que permite esse olhar prospectivo para o futuro, só foi possível mediante a utilização da linguagem matemática, porque os números são imutáveis, né? Daí, até mesmo, por exemplo, as bibliotecas, os livros de matemática são sempre os mesmos, não precisa mudar, basta só atualizá-los, porque a matemática não muda, ela trabalha com a perspectiva da verdade. Então, os indicadores de qualidade também trabalham com essa perspectiva, ou seja, medem uma qualidade que tem uma tendência de melhorar sempre, ou seja, continuamente.
Ok? A variável quantidade trabalha com a produção total, com a demanda atendida ou com outros requisitos a critério do fenômeno analisado. Refere-se aos indicadores e métricas de desempenho relacionados à quantidade produzida, serviços prestados, insumos utilizados e etc. Para o caso dessas variáveis, a direção e o sentido avaliados e esperados são sempre de aumento, ou seja, no caso desses instrumentos de mensuração de desempenho, quanto maior, melhor. Também por uma questão óbvia, né? A quantidade produzida tem uma tendência também de aumentar, né? Ou, às vezes, não tão quantitativamente, mas qualitativamente, né? Mas como a população sempre cresce, veja, há uma tendência da fábrica a produzir sempre mais, ou adquirir, né, equipamentos que aumentem a produção. Esse é o sentido da economia moderna, ultimamente muito criticada pelo excesso, né, de bens produzidos. Mas o sentido de se trabalhar com indicadores e métricas de mensuração e avaliação de resultados conduz a essa perspectiva de crescimento. Ele pode não ser concretizado, né? Mas a perspectiva é sempre de crescimento, né? Sempre de crescer. Ou essa é a perspectiva do mercado, da empresa. Veja, algumas empresas hoje multinacionais, mega empresas que estão operando na maioria dos países, um dia elas foram pequenas. Elas nasceram pequenas, se tornaram empresas médias e hoje são gigantes. Então a tendência é essa. Ainda que criticável, mas é uma tendência. Ok? Por fim, as referências básicas, as referências complementares e uma reflexão final para encerrarmos o nosso encontro de hoje. Também uma citação de um importante teórico do planejamento estratégico. Eu vou ler na íntegra para eu não passar a mensagem correta. Vamos a ela. O pensamento estratégico raramente acontece de forma espontânea. Michael Porter. Senhores, o Michael Porter ainda é o principal teórico do planejamento estratégico. Embora ele já esteja em final de carreira, mas ele ainda não foi superado nessa ferramenta de gestão chamada planejamento estratégico. Ele continua muito atual. E o fato dele ter contribuído muito com o avanço e o crescimento das organizações o fez dele um clássico, né? Então, no âmbito do planejamento estratégico e particularmente da gestão estratégica, trabalhar com indicadores e métricas como instrumentos de mensuração e avaliação, particularmente na gestão pública, tem se tornado uma tendência que veio para ficar, né? Então, é muito importante compreender a dimensão que tem essa mudança da linguagem textual, verbal, para a linguagem matemática no processo de gestão das instituições públicas. Essa será a principal intenção, né, o objetivo dessa disciplina enquanto um todo, né? Mostrar a importância dessa ferramenta como capaz de contribuir para que as organizações atinjam o bem-estar das pessoas, das famílias e da população como um todo. Ok? Eu vou me despedir de vocês, esperando que vocês tenham tido um excelente aprendizado
nesse nosso encontro e esperando vocês no nosso próximo encontro, que será muito em breve. Um grande abraço a todos. Educação à distância, mudando realidades.